Jesus é o nosso Senhor. Dando continuidade à série Mulheres da Bíblia, suas histórias e legados. Para nós foi, muito bom, nos ajudou muito. Cada experiência ali de cada mulher, de superação, do socorro do Senhor, na dependência de Deus, conhecedoras da palavra de Deus, das promessas de Deus. E é nessa fé também que nós nos firmamos hoje, desfrutando a palavra do Senhor, desfrutando da palavra profética para nós, tomando posse das promessas. E nessa série Mulheres da Bíblia, seu legado e história, os exemplos que nós tivemos, que possamos permanecer unidas na mesma fé, no mesmo espírito. E eu ganhei muito com a experiência de Abigail, naquela parte que está colocado ali, está escrito na Bíblia, que Abigail era uma mulher formosa e sensata. Aí eu olhei lá no dicionário, esta palavra sensata, e está ali, é uma prudente, precavida, equilibrada, uma mulher cautelosa, convicta, discreta, conciliadora, ajuizada, moderada, uma mulher sábia, enfim, uma mulher sábia. Porque quando a gente lê ali em 1 Samuel, no capítulo 25, falando sobre a história de Abigail e seu marido Nabal, a gente realmente vê que Abigail foi uma mulher sensata. Ó Senhor Jesus, que o Senhor possa também nos abençoar, a cada dia mais, com sabedoria. Amém. Jesus é o nosso Senhor. Amém. Mas hoje eu tô aqui para falar de uma mulher que soube ser sábia no momento certo e não esqueceu de suas origens. O nome dela é Esther. Esther, uma das características que ela teve é de ter identidade formada. Ela não se esqueceu dos seus princípios, não se esqueceu da sua origem. Por mais que ela estivesse no palácio, vivendo como rainha, ela não ignorou, mas tomou uma posição, de interceder pelo povo que estava passando por aquela situação de correr risco de morte. E ela ainda assim reconheceu como povo do Senhor e reconheceu seus princípios que aprendeu desde criança, com seu primo. Outra característica também é que Esther foi sábia. Esther, ela poderia muito bem ter reconhecido aquela situação do povo, e ter corrido aos braços do rei, implorado para a salvação deles, para tirar o decreto. Mas não, Esther foi sábia e ela soube, antes mesmo de implorar ou pedir ao rei, de orar ao Senhor, interceder ao Senhor e também fazer jejum juntamente com o povo. E isso nos faz aprender que Esther reconhecia que o único que podia prover salvação e libertação, para aquela situação era o Senhor, E hoje a gente tem que tomar a mesma atitude, sermos sábias. E independente da situação que tivermos, antes de tomar nossas decisões, nós temos que aprender a ir perante o Senhor e reconhecer Ele como nosso provedor, Um dos versículos que eu ganhei muito é Salmos 5:3, que fala: De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. E foi isso que Esther fez, Ela clamou ao Senhor e ficou esperando. Ela esperou a resposta do Senhor e tomou a atitude no momento certo, com as palavras certas, o que pôde, acarretar a salvação do povo e libertação do povo, Outro versículo também que gostei muito é Salmo 139:16, que fala assim: Os teus olhos me viram a substância uniforme, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado quando nenhum deles ainda havia. Esse versículo fala, que o Senhor já determinou os nossos dias, ou seja, o Senhor cuida de nós. E isso que Esther reconheceu, ao posicionar, ao pedir, clamar ao Senhor, ela cria que o Senhor estava provendo,
que o Senhor que determinava os dias dela. Então nós temos que também crer nesse Senhor, né? O Senhor que prove e o Senhor é que determina os nossos dias. E uma frase que eu toquei muito, né? Um ponto que eu gostei muito é que quando nós tomamos a nossa posição, a gente tem que ter muita atenção na posição que a gente toma, porque a nossa posição e o nosso jeito de agir pode determinar se vamos salvar as pessoas ou não. Porque Esther, quando ela foi tomar a decisão, ela foi sábia, né? E quando ela foi agir, ela também foi sábia usando as palavras certas. E isso fez com que o povo fosse livre da morte, né? E hoje também podemos livrar muitas pessoas dando salvação e pregando o evangelho, mas de uma forma certa e posicionando de uma forma certa também. Amém. Entre todas as mulheres da Bíblia, hoje eu resolvi falar sobre Ana. Ana era uma pessoa muito especial. Ana vivia perto das montanhas de Efraim com seu marido Eucana e sua outra esposa Penina. A Penina tinha filhos com Eucana, enquanto Ana não conseguia tê-los. Isso motivava a Penina a humilhá-la. Porém, Ana servia ao Senhor Deus, a quem orou várias vezes, clamando por um filho, e em suas preces pediu um filho varão que ele iria servir ao Senhor. O tempo passou e Deus não se esqueceu de Ana, e aquela que não podia gerar teve um filho, ninguém menos que o profeta Samuel. Trazendo para os dias de hoje, nas tribulações em que nós estamos vivendo, devemos tomar devidas precauções, mas como Ana, devemos nunca perder nossa fé. Não podemos esquecer que temos um Deus vivo, um Pai que cuida dos seus filhos. A palavra diz: pede e vos será dado. Ana pediu e foi atendida pela fé. Ela alcançou o que seu coração almejava. Devemos aprender com Ana que não importa o tamanho da bênção desejada ou da provação enfrentada, mas verdadeiramente o que importa é a nossa fé, o nosso coração quebrantado e tudo que Deus tem feito por nós. Senhor, muito obrigado. Amém. Amén, hermanas, amén. Qué bendición el ser invitada a compartir los episodios de Mujeres de la Biblia. Les aseguro que yo los disfruto mucho, mucho, mucho. Son testimonios que realmente el Señor dejó para cada una de nosotras. Son mujeres que fueron escogidas por el Señor en su tiempo y ahora es el tiempo nuestro. Nosotras también somos escogidas del Señor. Amén. Debido a que todavía no puedo hablar correctamente el portugués, voy a leer lo que el Señor puso en mi corazón. Amén. Amén. La historia que elegí es la historia de Noemí, una mujer realmente escogida por el Señor. Amén. Oh Señor Jesús. Amén. Noemí reconhecia o Senhor em todos os seus caminhos e mesmo passando por todas essas provações, nunca desviou seu coração. Sabia de onde ela pertenecia e de quem pertenecia. Mesmo expressando toda a tristeza, seu coração ainda era reto para o seu Deus e voltou ao lugar de benção e pelo seu testemunho levou a Ruth a segui-la. Oh Senhor Jesus, que em meu viver eu possa levar as pessoas a buscar o meu povo e meu Deus. Amém. Amém, irmãs, boa tarde. Bem, falar um pouco, né, das mulheres da Bíblia. Todas, na minha opinião, né, todas têm uma lição, né, que passou para nós. Para mim, a que mais marcou foi a Rainha Esther. Por quê? Porque a Rainha Esther, ela não se
ensoberbeceu, né, de ser a rainha, ela não pensou assim, eu sou autossuficiente, eu posso chegar até o rei e conversar com ele e ele vai me ouvir. Não. Quando ela soube que tinha um decreto, né, para matar todos os judeus, ela, no mesmo instante, ela chamou o primo, né, o primo dela, e pediu para ele avisar o povo, né, o povo de Israel, para jejuar e orar, né, intenção dela que ela ia se apresentar ao rei. Ela também jejuou, orou e chegou o dia, né, dela conversar com o rei e ela intercedeu pelo povo. E o rei revogou, né, aquele decreto, não mandou matar os judeus, né? E o que a gente pode trazer para os nossos dias? Muitas vezes Deus nos coloca em certa posição, né, na sociedade, até mediante da nossa família, para a gente ser testemunho, né? A gente não pode pensar assim, eu sou isso, eu sou aquilo, e a gente tem que pensar assim que a nossa suficiência vem de Deus. E tudo que nós formos fazer, né, toda decisão que a gente tiver de tomar, a gente tem que primeiro apresentar a Deus, né, saber se é da vontade dele e ser testemunho. Numa empresa, por exemplo, quem tem cargo de gerência, Deus colocou essa pessoa lá como gerente porque Ele quer alguma coisa dessa pessoa, né? Então, não pode abusar, né, do cargo que a pessoa ocupa. É um irmão de frente, alguém que trabalha no grupo de salinha, alguém da coordenação. Então, nunca assim a pessoa deve pensar assim, eu sou o suficiente. Não, a nossa suficiência, né, tem que vir de Deus. E de nós mesmos nós não somos nada. E tudo que nós formos fazer, qualquer decisão, a gente tem sim que orar a Deus antes, né, jejuar em prol daquilo. E para que dê tudo certo, né? Assim como deu para a rainha Esther, né, que ela intercedeu junto ao rei pelo povo de Israel. E houve, né, o revogar daquela lei que era de matar, né, e perseguir os judeus naquela época. Amém? Fique com Deus. Ó Senhor Jesus. Quero aqui, irmãs, participar, né, desse grupo, né, participo. E agradecer a Deus por esse privilégio, por fazer parte da igreja. Somos a igreja. Então, fazendo esse vídeo, eu quero falar de uma mulher, grande mulher, citada na Bíblia, que é Raabe. Raabe não viu as coisas que Deus fazia, né? O que Ele mostrava para o povo dele. Raabe não viu nada disso. Raabe só creu naquilo que aqueles dois homens falaram para ela, enviado de Deus. Ó Senhor Jesus, a trajetória, a vida de Raabe é uma coisa assim muito linda. Eu admiro muito. Ela foi mãe de Boaz, né? Ela fez a diferença. Ela tomou posse daquilo que Deus quis dar para ela. E ali ela se salvou e salvou toda a casa dela. Senhor Jesus, o Senhor nos faz ser mulheres obedientes, submissas à autoridade que Deus nos deu e ser obediente a Ele, né? Porque Deus é fiel, Deus não faz nada pela metade, Ele é completo. Hoje o Espírito dele habita dentro de nós. Que cada dia possamos nos consagrar mais ao Senhor, deixar o Senhor fazer a vontade dele na nossa vida. Que a vontade dele é boa, agradável e perfeita ao Pai. Senhor Jesus, nos ajuda a ir até o fim, crendo, dependendo, confiando no Senhor e nos salvando e salvando a nossa casa, ajudando a nossa casa a chegar até o fim, para reinarmos juntos com o Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Jesus é o Senhor. Nesta noite nós iremos falar de duas mulheres muito especiais, Lloyd e Eunice, vó e mãe de Timóteo. Essas duas mulheres tiveram um papel fundamental na vida de Timóteo. O apóstolo Paulo, em sua segunda carta a Timóteo, ele fez lembrança da fé não fingida de Timóteo, que é a mesma fé que habitava em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice. E
também nessa mesma carta 3,15, ele diz que Timóteo, desde criança, ele já aprendia as Sagradas Escrituras, que fez dele um homem sábio, levando ele à salvação pela fé em Cristo Jesus. Então eu vejo aí a importância, né, dessas duas mulheres, que através do testemunho delas, ela fez de Timóteo um grande homem. E nós, como mulheres, temos que também ter esse compromisso de dar testemunho na nossa família. Como mulher virtuosa em construção, temos que pedir ao Espírito Santo que nos capacite, que nos ensina a testemunhar para a nossa família, para nossos filhos, para nossos netos, para que eles também possam chegar ao conhecimento da verdade, ter uma fé não fingida, mas uma fé verdadeira. Que o Senhor nos capacite a cada dia. E Timóteo também, através desse testemunho dessas duas mulheres, ele teve um papel muito importante no Evangelho, na pregação do Evangelho, ao lado do apóstolo Paulo. Amém? E também em Provérbios, 22:6, fala que nós devemos ensinar o menino o caminho em que ele deve andar, que até quando ele for velho, ele não desviará dele. E isso é muito importante, ensinar nossos filhos no caminho do Senhor. E também em Deuteronômio 6, do 6 ao 9, nos dá a receita como que nós devemos ensinar os nossos filhos, como nós devemos criar os nossos filhos na presença do Senhor. E eu tenho certeza que Lloyd e Eunice conheciam Deuteronômio 6, 9, porque elas tiveram essa capacidade de ensinar Timóteo a ser um homem de Deus. Amém? Senhor Jesus. Amém. Meu nome é Roberta, sou da igreja em Cataguases. Eu vim falar sobre uma mulher cananeia chamada Raabe. Ela estava condenada à morte, mas acabou se tornando alguém para a genealogia de Jesus. O que ela fez de tão importante para conseguir mudar seu destino de maneira tão drástica? Raabe era uma mulher pobre e meretriz, que creu de todo o seu coração que Deus é Deus acima de todo o céu e debaixo de toda a terra. Raabe era uma mulher prostituta. Por causa da sua fé, ela não pereceu. Raabe era uma mulher pobre e meretriz, mas muito corajosa e tinha fé, e creu com todo o seu coração. Irmãs, que possamos crer, sem duvidar, que possamos ser simples. Hoje precisamos falar para as pessoas que Jesus tem tudo que nós precisamos. E Ele nos redimiu dessa vida vã, vida vazia que nós vivemos. Muitas vezes o sentimento de medo surge por estarmos fazendo algo errado. Aí vem um sentimento de culpa e só nos resta esperar o julgamento de Deus. Mas o nosso Deus, de toda graça, nos concede perdão e nos dá paz quando nos arrependemos. Que possamos usar o caminho de reconciliação com Deus. Que possamos confessar o Senhor e nos arrepender de nossos pecados. E Ele irá nos salvar, assim como salvou Raabe. Essa mulher cananeia, condenada à morte, se casou e gerou Boaz. Olha que honra para Raabe fazer parte da genealogia de Cristo. Olha a graça, a misericórdia de Deus. A fé de Raabe foi tão grande que abriu uma exceção na ordem de Deus, pois teve uma fé verdadeira. Deus quer salvar nossas famílias. Precisamos orar
Que possamos crer e sermos salvas das coisas desse mundo. Que possamos ser, irmãs, como Raabe, uma mulher de fé. Jesus é o Senhor. Amém, amadas irmãs. Hoje eu vim falar de uma mulher que ela me incentiva muito e eu fico muito encorajada ao saber que o Senhor ele pode nos usar assim como ele usou Ana. Irmãs, Ana, ela é um exemplo de uma mulher que foi sábia, que foi humilde e que foi paciente. Isso tudo graças à perseverança que Ana teve nas orações que ela fazia e graças à comunhão que ela tinha com o Senhor. Uma das partes que eu gosto muito de Ana foi quando ela subiu para Siló junto com sua família e ali ela se prostrou, né? Ela se derramou em lágrimas, orando ao Senhor, pedindo o que ela tanto almejava, que era um filho. Eli, que era sacerdote, vendo aquela situação, ele foi ao encontro de Ana, né? Não entendendo muito bem, achando que Ana estava bêbada. E assim que ele conversou com Ana, esse é um ponto que eu ganho muito. Ana, ela não teve comentários assim de ataque, né? De assim, exemplo, você não sabe de tudo que eu tô passando, né? Como você pode falar isso comigo e tudo? Não, ela foi sábia naquele momento, ela foi humilde, foi simples e explicou todo o acontecimento com paciência, irmãos. E Eli, através desse comentário, por causa disso, ele entendeu tudo que Ana estava passando e ele abençoou Ana. E depois Ana, ela ouviu essas palavras e creu. Ela creu e continuou orando até que o Senhor, ele conseguiu tocar no coração de Ana e fazer com que ela orasse conforme também os desejos do Senhor. Ana antes, ela orava conforme os seus desejos, de querer um filho, mas o Senhor, ele queria um servo de Deus. E aí Ana, conforme foi orando, ela conseguiu entender os desejos e planos do Senhor, e daí foi assim que ela pôde, né, tá contribuindo com toda a nação de Israel, graças ao Senhor. Os reis, né, foram restabelecidos por causa de Samuel. Eu ganho muito mesmo com Ana, porque ela me mostra a importância que a nossa oração tem e a importância de perseverar ao meio de situações difíceis aos nossos olhos e que nada é impossível para o Senhor. Quando nós somos humildes, quando nós somos simples e obedecemos o falar do Senhor e ouvimos o Senhor ele sempre nos abençoará. Amém.